Olá pessoal aqui do YouTube, tudo bem? Um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horas você vai ouvir aqui esse áudio, né? Esse programa, então seja bem-vindo. Eu sou Marcelo Siring, sou autor do livro Poder das Cores, coautor do livro de Constelação Familiar Sistêmica, Cases e Abordagens nos Atendimentos e também coautor do livro Minuto de Luz, da Luz da Serra Editora. E aqui eu começo, né, dando um pontapé inicial do programa Percepções Universais. Vou aqui só explicar um pouquinho como é que surgiu isso. Surgiu de uma forma de compartilhar um pouco, porque nem sempre eu vou conseguir gravar vídeos onde eu vou botar a minha cara aqui para vocês, né, porque às vezes você tem que ter toda aí uma preparação e tudo mais, e o áudio fica mais fácil de gravar, né, fica mais fácil de disponibilizar. Então, esse é um programa que eu vou gravando áudios e compartilhando percepções, ideias, análises, reflexões sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, né? E aqui eu vou disponibilizar um pouco dessa experiência em relação a essa bagagem terapêutica de atender as pessoas, né? Com constelação, com atendimento terapêutico com viés mais energético, mais espiritual, né? Com todos esses recursos que eu aprendi ao longo dos anos e que fui desenvolvendo, fui colocando e atendendo pessoas, a gente sempre vai aprendendo um pouco a lidar com o ser humano, né? A gente vai identificando pontos e isso é a riqueza, né, que eu falo de você poder ser terapeuta e aprender com o atendimento, né, com as pessoas. E de fato é bem interessante, né? Por isso que eu acho que é importante compartilhar essas ideias e compartilhar um pouco dessa experiência, dessa reflexão para que a gente possa, né? Quando eu falo a gente, todos nós, né, possamos nos desenvolver enquanto pessoas, nos desenvolver nesse mundo caótico que se encontra, né? Um mundo complexo, né? Cheio de situações, cheio de problemas. E muitas vezes nós ficamos à mercê disso. Então, é uma forma de compartilhar algo bom, algo positivo, porque a vida não é só isso, né? Não é só o que a gente está vendo na televisão, né? Ouvindo em certos rádios. A vida ela é muito mais do que isso, né? Como tem uma pessoa que eu gosto muito que fala a seguinte frase, né? Tem muita gente boa no mundo ainda, né? E eu concordo com isso. Eu acho que é um ponto bacana, né? Nesse a gente ter como ideia, né? Por mais que o mundo esteja caótico, ainda tem muita gente boa no mundo e ainda tem muita coisa boa no mundo. E aqui hoje eu começo, né? Compartilhando com vocês um pouco sobre autoconhecimento, porque a gente está num momento, numa era em que a gente está ouvindo muito falar sobre autoconhecimento e ao mesmo tempo em que é falado muito sobre autoconhecimento, a gente sabe também que algumas pessoas acabam fugindo do autoconhecimento, não querem se permitir a esse processo, elas querem viver o seu mundo, né? A sua dimensão, elas querem viver aquela vidinha, né? Que é dela, né? E isso faz parte, isso é um processo dela, né? É natural, porque às vezes a pessoa tem tantas coisas, né, no seu interno que quando a gente fala de autoconhecimento, né, a pessoa ela ainda não tem uma percepção clara sobre isso. Então, eu quero aproveitar e trazer aqui alguns pontos importantes. Primeiro de tudo, eu vou pedir uma gentileza antes de entrar mais a fundo, né, no nosso tema de hoje. Eu quero pedir duas coisinhas importantes. Primeiro, deixa o seu like importante, tá, pro canal aqui. Quanto mais curtidas, né, mais likes tiver nesse vídeo aqui, mais o YouTube vai entendendo a relevância e vai levando isso para mais pessoas, né? Então ele vai espalhando essas reflexões aqui e claro que mais pessoas podem se beneficiar. Então fica aqui minha gratidão, meu agradecimento por você deixar o seu like. E um outro pedido é,
Se você vê que esses conteúdos que eu venho disponibilizando no meu canal aqui fazem algum sentido para você, considere se inscrever no canal e ao se inscrever você ativa o sininho para receber todas as notificações. Assim, quando tiver coisa nova, você vai recebendo essas novidades, que são os vídeos, enfim, as gravações que eu vou colocando aqui. E caso você tiver alguma dificuldade e também quiser, né, fazer parte de uma outra rede, eu tenho o meu canal no Telegram. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal do Telegram e também meu site, se você não me conhece, quer conhecer um pouco sobre o meu trabalho. Eu tenho o meu curso online do Poder das Cores. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para que você possa, depois de ouvir, dar uma olhada com mais calma e mais tranquilidade, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre autoconhecimento em algum momento, em algum lugar, e talvez que cada um que vai falando sobre autoconhecimento vai falando da sua forma, do seu jeito, né? E aqui eu quero trazer também, antes da gente se aprofundar sobre isso, o que é o autoconhecimento? Autoconhecimento é você se conhecer, né, como pessoa, como ser humano, e conhecer mais a fundo todas as coisas que você traz, né, que você gera e que você traz. Quando eu falo isso, é como se nós fôssemos um livro, né? Cada um de nós é um livro. E é um livro que outras pessoas podem ler, mas a gente não costuma ler a nós mesmos, né? Então, é como se você se conhecesse, conhecesse a sua história, conhecesse, né, um pouco sobre o que você traz, mas não é apenas uma história, né, daquilo que a gente já vivenciou, né? A gente vai se aprofundando. Então, assim, a gente vai vendo que a nossa história é muito mais longa, né? Muito mais antiga, não como um ser vivo, né? Fisicamente falando, biologicamente falando, mas enquanto espírito, né? Então, isso também faz parte do processo do autoconhecimento. Você perceber quem você é, o que você está fazendo aqui e, claro, com tudo isso, identificar para onde você vai, né? O que é muito, muito interessante. Autoconhecimento também é você olhar para coisas que você tem que são boas, né? Todos nós temos, né, um lado bom, um lado maravilhoso, mas também nós temos, como eu costumo brincar, né? A gente tem o porão, um porão obscuro, né, intrigante, aquele porão cheio de teia de aranha, sujeira, né, coisas antigas, né, é um lado mais sombrio, mais tenebroso, que faz parte, todos nós temos, isso é um processo nosso. E o autoconhecimento é esse processo também, né, no sentido de você ir descobrindo esses detalhes, descobrindo o que você tem, que muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar. Por isso que muita gente fala sobre autoconhecimento, mas por que tanta gente fala e ao mesmo tempo tanta gente, de uma certa forma, se nega a trabalhar este ponto, né? Essa palavrinha dentro de si? Porque o autoconhecimento é isso. Você não vai ver só flores, você vai ver os espinhos também. Você vai ver coisas que foram mal resolvidas, coisas que não foram bem digeridas ao longo da sua história, entendeu? E muitas vezes, para você trabalhar esse autoconhecimento, você precisa olhar para tudo isso. E nem todo mundo está disponível para olhar para tudo isso. As pessoas têm muita dificuldade de olhar para essas questões, têm um pouco de aversão a, a querer entender as coisas sobre o autoconhecimento. Por isso que eu compreendo de uma certa forma as pessoas que, por um lado, se recusam, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa entende como funciona o autoconhecimento, ela vai partir para um outro passo, né? Esse outro passo seria o quê? Através do autoconhecimento, começar a se desenvolver. Aí a gente entra no autodesenvolvimento. A pessoa vai começando dentro desse esse conhecimento interno das suas fraquezas, mas também das suas virtudes,
também vai conseguindo ter as condições necessárias, né, para poder se desenvolver a partir disso. E uma coisa que é muito importante, você nunca vai conseguir lidar bem com o autoconhecimento se você não estiver disposto a isso. Porque ao longo dos anos, atendendo pessoas, dando curso, seja presencial, online, a gente identifica como cada ser humano tem uma reação, né, em relação ao autoconhecimento. Tem pessoas que compreendem que isso é necessário e tem pessoas que não querem saber disso. Elas não querem lidar com o autoconhecimento, elas querem viver a vida delas, né, o seu cotidiano, né, as coisas que lhe dão um prazer, né, as coisas que lhe dão aquilo que ela realmente quer. Não tem nada de errado nisso, evidentemente. Cada um escolhe o caminho que se faz, né? Mas às vezes a pessoa vive uma superficialidade. Ela vive, não é um prazer propriamente dito. Ela usa aquilo como um mecanismo de fuga. Ela tenta fugir das suas questões, dos seus problemas, das dificuldades que ela tem, indo para outros lugares. De novo, não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário, cada um lida com as suas questões da sua forma e do seu jeito. Mas também é aquela situação. A pessoa ela vai aos poucos colocando aquela sujeira debaixo do tapete. Então, quando a gente nunca, melhor, quando a gente não resolve essas questões, eu vou colocando essa sujeira debaixo do tapete. Isso vai ficando ali. Só que chega uma hora, um belo dia, o tapete por debaixo está tão cheio de sujeira que você vai dar algum problema e você vai ter que lidar com isso. Então, é um risco, né, que cada um tem em relação a essa questão. Mas tudo bem, faz parte, são processos, né, a gente tem que entender que cada um leva essas questões da sua forma e do seu jeito. Então eu não critico essas pessoas, mas eu também entendo que uma hora a conta vem, né, e a gente precisa lidar com tudo isso da melhor maneira possível. Então, aproveitando o título, né, que eu coloquei, a verdade nua e crua sobre o autoconhecimento, de uma certa forma é essa, né? O autoconhecimento, ele também vai fazer com que você encare a sua sombra, encare o seu lado sombrio, o seu lado escuro, né? E esse lado escuro, ele é um lado que para algumas pessoas é difícil de se lidar. E o lado escuro não precisa ser como se fosse, por exemplo, uma entidade, uma coisa, né, perversa. Não, não. O lado sombra também é não lidar com as suas questões, com os fracassos da vida, não lidar com as relações que não foram bem sucedidas, né? Os relacionamentos talvez sejam um ponto frágil do ser humano, né? Lidar com as relações humanas, lidar com o próximo, lidar com o pai, com mãe, né? Com os irmãos, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, os filhos, enfim, né? Com outras pessoas dentro do trabalho, dentro de outros meios sociais, enfim. Essas relações humanas também podem ser, de uma certa forma, a nossa sombra. Então, esse é um ponto que a gente precisa observar. E como é que a gente pode começar a trabalhar o autoconhecimento sem esse peso que nos incomoda, vamos dizer assim? Primeiro de tudo, autoconhecimento é você se permitir ser melhor. Todo mundo nessa vida quer ser melhor, né? Quer melhorar, quer ser uma pessoa melhor, quer poder ser uma pessoa mais legal, uma pessoa com você mesmo, né? Quando a gente fala de ser uma pessoa melhor, não é para os outros. É para você mesmo, você com você mesmo. Você quer se sentir mais leve, se sentir mais uma pessoa mais plena, uma pessoa mais consciente,
uma pessoa mais feliz, mais alegre, né? Viver momentos mais felizes, mais alegres, sem aquela coisa de ficar ocultando ou jogando sujeira debaixo do tapete. Então, começar a olhar para isso e entender que o autoconhecimento ele sempre vai te levar para algum lugar. Esse é um ponto que eu acho importante. Grave sempre isso, vou falar de novo. O autoconhecimento sempre vai te levar para algum lugar. E esse lugar é um lugar de descoberta e um lugar de empoderamento. Porque quando você se descobre, você se entende. Você olha para aquilo. Você olha para a sua dor, você olha para aquela mágoa, para aquela tristeza, resolve ela, né? E às vezes a gente precisa de ajuda terapêutica mesmo, né? Uma contribuição terapêutica de um profissional e tudo mais. E às vezes a gente precisa buscar esse profissional, né? Tem livros maravilhosos, tem conteúdos maravilhosos, tanto no YouTube aqui como em outras plataformas. Tem muita coisa que nos ajuda, né? Então a gente pode buscar conteúdos que façam com que a gente seja melhor a cada dia, a cada momento. E quanto mais eu vou trabalhando isso, mais eu vou me autoconhecendo, me desenvolvendo, me tornando uma pessoa melhor. Autoconhecimento não é um bicho de sete cabeças. É apenas você olhar para aquilo que está mal resolvido também e resolver isso dentro de você. E como a gente resolve isso dentro de si? Encarando. Não tem outro meio. É encarando isso, mas encarando não de uma forma medrosa, como se você fosse a pessoa mais ruim do mundo. Não, todo mundo erra. Todo mundo tem alguma sombra. Todo mundo já pisou na bola um dia. Todo mundo tem alguma coisinha que precisa melhorar. Faz parte, essa é a nossa jornada, né? Quando nós estamos aqui, nós estamos aprendendo. E errar faz parte de um aprendizado. Todos nós erramos. E se eu estou errando, aí eu preciso fazer aquele balanço. Eu estou aprendendo com os meus erros? Eu estou aprendendo com algo que eu fiz? Porque também isso faz parte do meu desenvolvimento, né? Então, à medida em que eu posso, dentro desse processo do autoconhecimento, identificar os meus erros, identificar o que eu venho fazendo e que pode ser modificado, então isso é uma coisa muito boa. Então é a partir desse momento que eu posso, então, olhar para o autoconhecimento, mergulhar nele, encontrar minha luz, né? Encontrar minha essência, encontrar o meu propósito de vida, porque muitas vezes dentro dessa bagunça que a gente vive, né, de pensamentos e sentimentos, a gente fica perdido com aquilo que a gente faz na vida, né? Autoconhecimento também é para a gente, né, se alinhar com aquilo que a gente realmente quer fazer nessa vida e ir de encontro com aquilo que você quer fazer nessa vida, né? Se alinhar é colocar o trem nos trilhos e seguir rumo ao seu propósito, aquilo que você sente no teu coração, sente na tua alma que você tem que fazer. E essa é uma coisa, eu falo, né, da verdade no micro do autoconhecimento, porque às vezes as pessoas também que estão no nosso entorno, elas também não querem muito que a gente se autoconheça, porque quando a gente se conhece, a gente se empodera, né? E quando a gente se empodera, você ganha mais confiança, ganha mais força. E aí você segue um caminho sabendo o que você realmente quer fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, a gente acaba fazendo o caminho de outras pessoas, né? A gente acaba seguindo o caminho que o nosso pai queria, que a nossa mãe queria, que outras pessoas querem, né? De certa forma, que você faça. Porque quando a gente não tem um caminho, qualquer caminho pode servir. E aí eu faço o caminho de outros, não faço o caminho que eu realmente quero. Então, o autoconhecimento também entra nessa ideia de você se reencontrar, de você ter o seu caminho, identificar o seu caminho de fato e você seguir o rumo com mais facilidade, né? Pelo menos com um direcionamento para onde você realmente quer, tá bom? Então é isso. Quando a gente fala verdade nua e crua, é a gente descortinar um pouquinho e se aprofundar e entender que autoconhecimento
É um processo normal, todos nós em algum momento vamos nos deparar com isso, mas que é aquela frase que eu falei: o autoconhecimento vai te levar para algum lugar. Para onde? Para ser uma pessoa melhor, para talvez você encontrar uma outra versão do seu eu, uma versão mais empoderada, uma versão mais consciente, uma versão mais leve, né? Uma versão mais inteligente, uma versão mais lúcida, né? Com discernimento, com equilíbrio, para você encontrar aquilo que você realmente quer. Então é isso, gente. Esse é o programa de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o like. De novo, se considere-se, né? Se inscrever no canal para receber novos conteúdos, tá bom? Um grande abraço para você e se precisar de alguma coisa, deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, como é que é o processo de autoconhecimento para você, que eu vou ler os seus comentários aqui, tá bom? E também uma outra coisa, eu peço para que, se você tiver sugestão, né, de assunto, de temáticas que eu posso abordar aqui, pode deixar nos comentários que com certeza eu vou dar uma olhada aqui, tá bom? Então um grande abraço para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau.